né? Para que essa evolução toda? Porque todo mundo está afim de quê? Está afim de serviços na internet, está afim de se comunicar. Acabou o tempo que você tinha uma página que era simplesmente estática. Era uma página que era só texto e você era um agente passivo da situação. Hoje não. Todo mundo tem a ânsia de interagir com o negócio, né? Então, todo mundo aqui, eu acredito que use hoje Talk ou use MSN. Né? E todo mundo aqui, a grande maioria, tem o quê? Tem Orkut, MySpace, Flickr, Picasa e por aí vai. Tá certo? Então o que acontece? Existe uma grande rede social para todos aqui. E é isso que está impulsionando a internet hoje, o ambiente de redes sociais. Vou contar um caso. Assim, por que a rede social é legal? Quando eu falei de Buzzfolk, já teve os que defendem Buzzfolk por aí, né? Mas assim, o Orkut ou MySpace, ou o que seja, deixou de ser aquele negócio, eu tenho um profile no Orkut por ter. Isso aí já passou. Eu vou contar uma historinha que aconteceu, que é real, que não faz muito tempo, com a Volkswagen e o Orkut. Eles têm um caso de amor e ódio, né? Acho que todo mundo ouviu falar do caso Fox do decepador de dedo, né? Então, por que teve tanto trauma em cima disso do Fox aí? Porque simplesmente entrou em comunidade. Eu perdi o Lula, perdeu o dedo no Fox, alguém perdeu o dedo no Fox decepa dedo, e foi para uma comunidade. Então você imagina, uma comunidade que tem lá 90%, 59 milhões de pessoas lendo sobre o Fox. Né? Isso foi muito ruim. Então a tentativa de virada de imagem do Fox dentro do Orkut foi muito grande no departamento de marketing da Volkswagen. Né? E ao mesmo tempo eles souberam aproveitar. Né, com o lançamento do novo Gol. O primeiro lugar que foi divulgado fotos do novo Gol foram o quê? Dentro de comunidades do Orkut. Então rede social deixou de ser só eu vou juntar os meus amigos. Deixou de ser isso. É o quê? Era uma ferramenta muito forte para a empresa. E tem muitas empresas que trabalham dentro dela. Né? Temos o exemplo da Volkswagen. Né? Não só em redes sociais, mas vários outros lugares tiveram mudanças com a internet. Por exemplo, livraria. Eu lembro que quando eu ia comprar livro, você na livraria enfrentava a fila, tinha uma pilha de livro para você comprar. E a livraria era um lugar pequeno. Você entrava num lugar pequeno, aquele monte de livros, você pedia um livro, te dava um livro e acabou. Né? Quem que conhece livraria assim hoje? Se a gente for falar de Siciliano, Saraiva, elas deixaram de ser isso. As livrarias se tornaram o quê? Pontos de encontro. Você não tem uma livraria pequena hoje, você tem sempre livrarias grandes, né, que recebem vários leitores que produzem eventos ali, e a maior venda não é feita dentro da livraria. A maior venda é feita online. Então as livrarias tiveram que mudar o negócio delas para estar atingindo mais público. Por quê? Porque é muito fácil você ter informação na internet. Só que o que conta é o quê? Qual que é a fidelidade, a integridade daquela informação da internet. Porque hoje qualquer um pode escrever para a internet, mas aquilo é verdade ou não é? Né? Tem um caso engraçado que aconteceu um tempo atrás, no começo do ano, que surgiu o boato de que caiu um avião da Ocean Air. Né? Aí saiu no G1 que o avião da Ocean Air caiu. Vários pontos de informação, não, caiu, não foi. Estava por infelicidade, o avião da Ocean Air estava passando em cima, na linha da reta de Congonhas para pousar, pegou um fogo, uma fábrica de colchão, alguém viu e falou que foi o avião da Ocean Air. Saiu no G1. Saiu no G1, divulgou para todo mundo, o avião caiu. A Ocean Air teve que sair correndo atrás e falar, não, peraí, o avião está inteiro. Né? Por quê? Por causa de boatos que pode acontecer. Né? E não só do comércio mudou, mas as pessoas também. Né? A gente falando de redes sociais aqui, a gente tem um outro foco. As pessoas começaram a usar a internet também para conhecer outras pessoas. Por quê? Porque muita gente daqui não tem tanto tempo mais. Né? Aqui vocês ficam na escola, mas alguns trabalham. Qual que é o tempo de diversão de vocês? Não tem. E tem muita gente que não tem mais isso. Então, se a gente voltar a falar realmente de redes sociais, por exemplo, o maior site de relacionamento que existe, eu não vou citar o nome, que é o Match, ele tem 1.400.000 usuários no mundo inteiro. É muita gente com o mesmo objetivo. Você imagina um lugar que você tem o mesmo objetivo comercial com 1.400.000 pessoas. É muita gente. Tá? Multiplica isso por R$1 por mês. Né? Aí você tem, nessa evolução de web, a gente tem a parte de georreferenciamento. Hoje em dia, você pode o quê? Você pode
rastrear um veículo, rastrear um caminhão com tecnologia muito barata. Antigamente, não se podia contratar uma perna de satélite para fazer isso. Até hoje o satélite é muito caro para conexão. Mas hoje você tem formas diversas e muito baratas. E você tem o quê? Utilização de mapas detalhados gratuitos. Né? No caso das APIs do Google Maps e do Google Earth. Então, com toda essa evolução que a gente vem passando, ela se torna muito, muito mais popular. Então, eu tenho só as estatísticas aqui que a gente dobra, a gente vem dobrando e vem ganhando muito espaço de internet, muito espaço de usuários. Né? Em 2006 teve aumento de municípios de 206% de provedores de conteúdo, de provedores de acesso. É muita gente querendo acessar a internet. Então, se você parar para pensar que tem muito computador sendo vendido hoje, no ano passado a gente vendeu mais computador do que televisão. E qual que é o primeiro, quando você quer saber de alguma coisa, qual que é o primeiro lugar que você vai? Antigamente você ia no jornal, né? Ou assistia o jornal da Globo à noite. Hoje não, a primeira coisa que você faz é na internet. Então o primeiro lugar que você vai procurar as coisas que você quer saber é lá, e antigamente não era assim. Tá? Tem um investimento maciço, a internet deixou de ser para as empresas experiência. Em 2000 teve o boom da internet, todo mundo tinha que estar na internet por algum motivo, que ninguém sabia qual era, mas a empresa tinha que estar lá, e muita gente quebrou em 2000 para 2001. Né? Hoje em dia existe uma maturidade no desenvolvimento de web, da empresa na internet, se investe muito pesado. Né? Tem esse caso desse economista, que ele garante que se você investir $2 milhões em empresas de internet, é melhor do que investir em uma de biodiesel. Porque uma empresa de internet que dá certo, ela gera muito dinheiro. Bom, não precisa nem falar. Né? Dá muito dinheiro o Google. Né? Mas tem um outro exemplo também, o Skype. O Skype começou com muito pouco dinheiro também. O investimento foi vendido para o eBay por $3 bilhões. Né? Então a gente tem empresas de web que são muito valorizadas de um dia para a noite. Por quê? Pela tecnologia implementada. Competição nem fala. Assim, há um tempo atrás, agências de publicidade você tinha algumas. Hoje você tem várias empresas de publicidade. As empresas grandes de publicidade têm expertise muito boa de internet. Ou seja, não existe uma agência de publicidade que não trabalhe com web hoje. Tá? Então de 2000 para cá vem evoluindo muito a área. Tem algumas boas, algumas ruins, mas sempre tem agências de web. Tá? Mídia online é muito forte hoje. Curso de formação tem de paraquedas curso superior de web, né? Voltado para a web. Tá? Curso de pós-graduação, de especialização em web, vários. Né? Só que junto com isso tem o quê? Os cursos de segurança. Porque se o cara é mau aluno, vai para a internet, faz besteira na internet, tem que ter alguém para corrigir a bobagem que ele fez. Então sobe o nível de cursos de segurança também. Né? Então leva junto um outro mercado. Tá? Mas falando disso tudo, dessas diferenças de desenvolvimento que você tem, antigamente a gente tinha a figura milenar aí do webmaster, né? Que tinha, todo mundo acho que já ouviu falar nesse termo, webmaster. Né? Mas quem que é o webmaster hoje? O webmaster foi trocado essa figura. Antigamente o webmaster era o cara que desenvolvia para a internet, só. Mas ele fazia tudo, era tipo o mago da coisa. Canta, dança, sapateia, chupa cana lá na frente e entrega o site. Né? Ontem, quando você ia fazer um site, você tinha um sitezinho lá com a home, aí você tinha uma área, 2 áreas, 3 áreas, aí tem um submenu, tem uma imagenzinha, por aí vai. Essa era a maturidade que se tinha. Aí uma pessoa dá conta, né? Chama um amigo para ajudar, o sobrinho para ajudar, né? Hoje em dia, piora um pouquinho, né? Então é assim, para uma pessoa só gerenciar isso aqui, ela até consegue, mas ninguém espera 15 anos para fazer um site, né? É muito tempo, né? Então o que aconteceu? Você tinha realmente uma pessoa ou 2 pessoas que tomavam conta do projeto. Hoje em dia não tem como. Hoje em dia o projeto de web se tornou muito complexo, tá? Então você tem, para cada etapa do projeto, você tem que ter pessoas especializadas, não tem como, tá? Não dá para fazer tudo sozinho. Né? Você tem que ter a gestão desse projeto todo, ou seja, você tem que ter uma metodologia aplicada para fazer o acompanhamento desse projeto, fazer o projeto andar. Você tem que ter especialização de mão de obra, não tem jeito. Ninguém sabe fazer tudo, não tem como. Tá?
acompanhando o desenvolvimento de web. Em 98 a gente tinha o quê como tecnologia para usar? HTML, JavaScript, tinha Vue lá no top, no avanço do negócio, as pessoas mais elitizadas em web trabalhavam com Vue, né? E você tinha CodeFusion, que era uma tecnologia nova que estava entrando no mercado. Quando eu estava no UOL em 98, nós implementamos amigos virtuais em CodeFusion. Nunca funcionou direito, né? Porque é uma tecnologia muito nova, né? Em 2004 você já tem aquele HTML antigo voltado para XHTML, que era uma tentativa nova de modificar o que já existia. Você tem, continua com JavaScript, continua com Vue, mas aí apareceu o Second Life. Alguém já ouviu falar em Second Life aqui? Alguém já entrou em Second Life aqui? Entrou? Sim. Saiu por quê? Ficava voando, né? Lento e ficava voando só, não é? Pois bem, então você tinha lá em 2004, 2005 o boom do Second Life, né? Você tinha já linguagens fortes como PHP e ASP, e você tinha, não o início, mas a maturidade do Flash, de animação, com ActionScript programado. Falando um pouco de Second Life, né? Na época que ele surgiu, todo mundo pregava que, Second Life é o futuro da internet. É o que vai pegar, é o futuro. Então, se a sua empresa não tiver no Second Life, cara, você quebrou. Não tem jeito, você não está certo. Tira o seu site e coloca uma ilha no Second Life. Gasta aí $100 mil e põe a ilha no Second Life, né? Então foi todo mundo para lá. Então tinha Bentão, Petrobras, o Bradesco tem uma ilha, Folha, tem rádio, tem tudo lá, né? Só que aconteceu? Passou, né? Simplesmente passou. Para você ter uma ideia de investimento, a Petrobras fez um evento em 2005, que era uma palestra online. Foram $120 mil na palestra online dentro do Second Life, né? Foi investido para estar lá, né? Só que o que acontece? O Second Life, ele tem 5 milhões de usuários cadastrados, hoje no mundo inteiro, tá? Só que ele tem uma taxa de abandono muito alta. Por quê? Justamente como o amigo ele falou. Perdeu a graça. Eu voei, já andei, troquei de roupa, fui na lojinha, comprei a camisa, saí e ficou nisso, ficou na mesmice, né? Então você tem uma taxa de abandono muito grande. Então, para você ter uma ideia, no mundo inteiro não fica 30 mil pessoas, 30 mil usuários online o tempo inteiro. Eles não ficam, por quê? Porque não tem interesse, né? Então, assim, é uma tecnologia boa, uma ideia boa, mas caiu no desuso. Acabou? Vocês acham que simplesmente morreu o Second Life? Não. Quem tem Xbox aqui? Ninguém? Nossa. Ah, ele tem. Play 3 também ninguém tem. Então o que acontece? Todas essas empresas grandes, tanto a Nintendo como a Microsoft ou a Sony, eles têm ambientes online que se assemelham em muito com o Second Life. Para quê? Para trazer os jogos massivos para eles. Ou seja, você tem jogos com 5, 6 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Em ambientes muito parecidos com o Second Life, só que com mais tecnologia, maior velocidade e protocolos diferenciados. Então o que acontece? A pessoa que compra um console, que compra um Xbox, compra um Play 3, compra o jogo, acabou o jogo, o que ela vai fazer? Vai jogar online. E hoje já tem mídia dentro dos jogos. Então, é a tendência que vai vir para frente. Surgiu com o Second Life. O Second Life, a tendência está morrendo. Só que o que acontece? Outros Second Lives vão vir, né? Ou baseados em games, ou baseados em outras tecnologias, mas vão aparecer. Tá certo? Em 2008 a gente já tem HTML, JavaScript, Python, .NET, Java, PHP, ActionScript, APIs diversas, você tem Ruby on Rails, você tem WordPress para fazer blogs, você tem KML, você tem desenvolvimento de mashup, ou seja, você tem tudo e mais um pouco, né? Muita coisa. Esse ano, o ano que vem, o que você vai ter? A gente tem agora a liberação aqui no Brasil de venda do iPhone. O iPhone já abre um mercado violento de acesso à internet. Você tem Xbox, Play 2, você tem o Wii da Nintendo abrindo os mercados com acesso à internet e com liberação de mídia. Então, para 2009 já é outra tecnologia, outros assuntos, outras coisas. Então a internet muda muito. Né? Muita coisa. Esse ano, o ano que vem, o ano que vem,
Tá? Quem que consegue dominar tudo isso? Né? Antigamente você tinha essa dupla aí, né? Que fazia o site. Né? Antigamente você tinha, pessoal, você tinha o quê? Você tinha o web design, que desenhava o site, e você tinha um developer, que eu programava e colocava isso em código. Acabou, entreguei o site, aquele site simplesinho. Né? Agora, não tem como. Agora os desenvolvimentos de agência, pelo menos algumas agências que eu venho trabalhando, elas vêm em cima disso. Tá? Vem a camada de negócios, a camada de criação, a camada de tecnologia, a camada de planejamento e mídia. E todas essas camadas têm profissionais diferenciados. Gerenciados por o quê? Gerenciados por um lado financeiro, que cuida da parte de negócios, gerenciados por recursos humanos, que tem que estar contratando a pessoa certa na hora certa, especializada, e você tem que ter um gerente de projeto. Você tem que ter alguém que entenda como tocar o projeto, como fazer as diversas partes andarem no momento correto. Né? Então o que acontece? Eu tenho uma série de tecnologias, eu tenho uma série de departamentos, eu tenho uma série de especializações. O que eu vou fazer? Eu tenho que me especializar, eu vou especializar em tudo? Não. A gente sabe que quem se especializa em tudo não se especializa em absolutamente nada. Né? Então o que você precisa fazer? Você precisa ter um conhecimento que a gente chama de conhecimento inteiro. Que é o quê? Você precisa entender de tudo um pouco, mas você precisa ser excelente em uma área. Você precisa conhecer todo o desenvolvimento do projeto de web, mas você precisa ser bom em alguma coisa. Ou você precisa ser bom em criação, ou em design, ou em gestão de projeto, ou em desenvolvimento. Mas você seja bom em alguma coisa, mas conheça o fluxo inteiro da atividade. Né? Então você tinha aquele webmaster, né, que fazia aquele site e tal. Hoje em dia, foi separada essa especialização toda. Né? Então, como ficou essa especialização de ex-webmasters aí? Né? Falando da especialização em si. Né? Você tem hoje o programador de interface, que é o cara que vai desenhar a tela. É o carinha que vai fazer a tela. Né? E ele tem que conhecer o quê? Web Standards. Alguém já ouviu falar em Web Standards W3C? Tá. Então você tem que conhecer de Web Standards, você tem que entender de acessibilidade, porque a acessibilidade é muito importante. Embora passe batido em alguns sites, né? Alguém daqui já tentou acessar um site com mouse ruim? É uma experiência maravilhosa. É uma experiência maravilhosa. Ou então com um monitor que esteja com a cor meio estranha, esverdeado. Né? Aí você vai ver um gráfico e tal, a parte vermelha. Então o que acontece? Isso é o estudo de acessibilidade de cada site. Né? Você tem que fazer o estudo de acessibilidade por quê? Se o mouse está ruim, tem que ter uma forma de eu acessar o link. Tem que ter uma forma de eu acessar a área que eu estou querendo. Né? Pessoa de interface tem que entender de JavaScript, não tem jeito. Porque é a parte que gerencia o browser do cliente. E tem que entender um bloco de flash para saber onde que ele pode encaixar ou não nessa nova interface que ele criou. Né? Falando de um web standard, existe um órgão que ele não é igual o Detran, que fala que você tem que andar 40 por hora senão você é multado. A W3C é um órgão que ele é custeado pela maioria das empresas de tecnologia. Então a gente está falando de Apple, Microsoft, Oracle, IBM e por aí vai, que tem um interesse comum em padronizar essa tecnologia de web. Então a W3C, o que ela faz? Ela não te dá norma, ela não fala assim, você vai seguir essa norma como uma ISO, mas ela te dá conceitos diferenciados, ela te dá uma recomendação. Para você falar, olha, a melhor forma de desenvolver as coisas é desse jeito. E se você segue as normas a regulamentação que ela te dá, o que acontece? O seu site vai rodar em todos os browsers, teoricamente. Né? Porque depende, às vezes vem Internet Explorer 8 e acaba com esse conceito. Mas você tem toda uma série de acessibilidade para seguir. Então quando a gente fala de Web Standard, é realmente essas recomendações que aparecem, que a W3C sempre está surgindo com elas. Ok? Você tem aí, ainda falando de novas qualidades aí, você tem especialistas de SEO e SEM. Né? Para falar um pouco desses caras, esse cara precisa entender de redação, precisa entender de marketing, né? Web Standards e usabilidade. Só que para falar desses caras, a gente tem que falar um pouco de Google. A questão do Google, quem usa o motor de busca aqui?
Um de cada vez, organizado, por favor. Pois é. E quantos aqui, quando fazem uma busca na internet, passam para a terceira página do Google? Né? E para a 10ª? Pois é. Então olha só, o que é o trabalho de SEO, de SEM no negócio? É justamente você estar ajustando o seu site para ser encontrado por motor de busca. É o que todo mundo quer. Se você buscar por, sei lá, por um termo que você está procurando, todo proprietário do site quer ter o seu site em primeiro. Né? Então você surge aí com duas áreas novas. Você tem a parte de Search Engine Optimization, que é o quê? É você customizar esse site ao extremo para que ele seja encontrado pelos motores de busca mais rapidamente. Eu não sei se vocês sabem, mas não tem como eu pegar e simplesmente falar assim, olha, eu quero que meu site seja em primeiro, custe o que custar, desculpa, não vai aparecer. Não vai. Por mais que você compre palavra-chave, por mais que você faça o que for, não aparece. Tá? Não é dinheiro que compra isso, é referência. Tá? Então você tem que ter o link, precisa ter várias referências, ele precisa ter um forte impacto, ser muito conhecido para estar melhor no sentido de busca. E como é que você faz isso? Primeiro você tem um conteúdo adequado ao seu site. Né? Tem muita gente que faz blog e coloca no blog o título Mulher Melancia. Aí no texto não tem nada a ver com Mulher Melancia. O que o usuário faz? Entra, olha, site, 3 segundos de permanência, 2 segundos de permanência dentro do site. O que acontece na relevância desse site? Cai. O que acontece no índice de busca? Ele também cai. Isso é momentâneo. Né? Então existem várias técnicas, várias práticas para você estar trabalhando conteúdos. Não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, é um trabalho de meses, para você estar ajustando esse site. Tá? E você tem o trabalho de SEM, que é o quê? É o marketing disso. Porque você pode ter um site, mas você pode ter uma ação de mídia online na hora que você precisa resolver. Então você tem que fazer a campanha mais adequada a isso. Né? Quando você vai faz uma busca dentro do Google, é muito comum você não clicar em links patrocinados, você clica nos resultados naturais. Né? Você pode pagar para estar no link patrocinado, não tem problema. Entendeu? Só que, por exemplo, se você pegar daqui, quantas pessoas clicam em links patrocinados? O resultado natural é mais confiável do que o link patrocinado. Porque você no subconsciente sabe que aquela pessoa está ali porque pagou. Né? E o resultado natural não. Tá? Então o trabalho de SEO e SEM está surgindo com muita força. Né? É um trabalho árduo, mas é um trabalho compensatório. Né? E falando um pouco de web, acabou o tempo de explicar. Já tinha acabado há muito tempo o tempo de meu sobrinho faz um site. Né? Isso já acabou. E já acabou também daquele negócio. Eu tenho PDF, transforma em HTML e joga na net. Tem o anúncio da revista, bota na net. Acabou isso. Não existe mais isso. De aproveitar a mídia impressa para fazer online. Isso não existe mais. Da mesma forma que você não pega um comercial de televisão, pega 30 segundos, força o cara a ficar num pop-up 2 minutos e meio carregando um vídeo que ele vai ver já viu na TV. Isso também não existe. Você não consegue adaptar um outdoor para um banner. A comunicação é totalmente diferente. Tá? Então, o marketing, a publicidade dentro da web é muito diferente da publicidade de fora. Você tem que ser mais rápido, você tem que ser mais ágil, você tem que falar mais diretamente, você tem que conquistar muito mais rápido. Aí você tem que mostrar o que você tem muito mais rápido, porque o clique é muito rápido. Aí você tem, trazendo aí as pessoas, tem o designer gráfico de interface, tem que entender de linguagem visual, tem que ter senso estético, né? O cara vai juntar abóbora com roxo para fazer um site de comida, né? Fica muito bom também. Né? Organização e entender de marketing. Né? Dependendo do site, você tem o motion designer, que é o que? A pessoa vai trabalhar com a animação do site, se o site tiver animação. Né? Se o site possui animação, você vai precisar de um cara desse. Se você vai ter vídeo, flash vídeo, embed, você tem que ter um cara de edição. Você tem que ter conhecimento de modelagem 3D, se for o caso. Né? Você tem que ter um arquiteto de informação. Antes de todo mundo trabalhar, antes de todo mundo começar a mexer no site, tem que ter um arquiteto para falar como é que vai ser esse funcionamento, como é que vai ser cada etapa do site, como vai ser a funcionalidade. Ele tem que ter organização, ele tem que entender de planejamento, ele tem que entender de redação, ele tem que entender de usabilidade. Tá?
Tem o design de interação humana, que é para saber exatamente como que vai ser o comportamento da pessoa dentro do site. Então, isso não é um estudo, na verdade é um estudo que ele faz em cima de testes do site, com pessoas que não conhecem o site, para analisar como está sendo a navegação. Eles têm softwares como o ClickTale, que faz exatamente isso. Você lança o site no meio de homologação e ele faz o acompanhamento de navegação. Você tem uma analista de usabilidade que vai analisar se esse site realmente está totalmente acessível, se está tudo funcionando direitinho, se eu tiver com o mouse ruim eu consigo preencher um formulário, se eu apertar a tecla Tab ele vai na sequência dos formulários, né? Isso é muito importante. Eu acho que alguém aqui já teve essa experiência boa de preencher um formulário em Flash, né? Aí sem mouse, você não consegue pular campo, é uma maravilha, né? E tem que entender de redação para fazer as coisas funcionarem da maneira correta, né? E você tem que ter um cara que o quê? Que pega tudo isso e bota para funcionar. Porque você imagina, você tem 6, 7, 8 pessoas que estão de expertises diferentes, trabalhando em tempos diferentes, com internet em lugares diferentes, em países diferentes, você tem que ter alguém para coordenar isso. Não tem jeito. Porque você não anda solto, não anda sozinho. Entendeu? Então você tem que ver. Você tem a figura hoje do gerente de projetos, que já vinha do automobilismo, já vinha de outras áreas. Para quê? Para estar tocando realmente. Então ele tem que fazer o quê? Tem que ter a gestão de recursos humanos. Eu estava até conversando com o professor. Imagina o que é gerenciar uma equipe criativa. Você, como gerente de projeto, você tem uma equipe criativa que está lá o pessoal de design, e aí, está pronto? Caralho, meu Deus, eu não estou bem para criar. E o prazo está indo. Né? Então ele tem que ter essa habilidade de recursos humanos, tem que saber falar com as pessoas, tem que saber entender, tem que ter organização, e tem que ter, além de redação, a comunicação tem que fluir muito bem, não tem jeito, tá? Porque o projeto vai depender muito dele, muito mesmo. Tá? E tem o cara que vende, óbvio. Né? Não adianta você fazer o site, tem que ter o cara que tem a visão da coisa. Né? Tem que ter o cara que sabe monetizar tudo isso, não é só somar tudo, ver quanto deu e colocar no mercado. Então ele tem que ter o quê? O que eu acho mais importante das características do empresário aí é o senso de oportunidade da coisa. É saber puxar o freio na hora certa, é saber ver que uma tecnologia é eficiente ou não. Semana passada um pessoal de uma empresa financeira perguntou para mim se era bom, estava na época de lançar um site em WAP. Né? Aí eu falei, a gente está com um monte de iPhone hoje, por que vai lançar o app? Vai ter quem que navegue o app, mas ninguém. Então deixa isso aí, vamos esperar esse monte, essa geração nova de celulares que estão vindo aí. Né? E assim, eu acho que qualquer uma dessas especializações, né, tem que tirar da mente o seguinte, que o profissional de web, ele é muito mais, mas muito mais do que Photoshop, Corel e Dreamweaver. Tá? Está muito acima disso. Se você ficar fechado, eu não estou dizendo que os... não, ao invés de usar Photoshop, vamos usar GIMP porque é open source. Não é isso. Né? É não ficar limitado só a isso. Você tem que, além de ser bom nessas ferramentas e bom nessas áreas, você tem que o quê? Você tem que sempre estudar mais. Você tem que sempre estar vendo na frente, você tem que estar sempre procurando oportunidades de web. E sempre tem. Né? Como você se especializa? Né? Primeiro, você tem que procurar uma área que você curte. Né? Não adianta você sair falando assim, eu gosto de Photoshop, mas eu vou programar em Pure porque Pure dá dinheiro. Esquece, isso aí você não vai dar pro burro na água. Né? Tem que estudar pra caramba. Muito. Tá? E de novo, muito. Você tem que se especializar, não tem jeito, porque a tecnologia ela é muito variável. Assim como a gente viu a diferença de acesso à internet, ela é muito rápida. Né? E como ela é muito rápida, você tem que estudar muito. Tá? Você tem que ter o quê? Tem que ter um ambiente para estudo. Então você tem que ter o seu site, você tem que ter o seu blog, você tem que ter o seu espaço para testar em um monte de lugar, testar experiência nova, testar API nova, testar, um amigo meu me mandou um código, teste no seu ambiente para ver se funciona. Tá? Tem que estar preparado para mudar o tempo inteiro. Não tem jeito. Tá? Uma coisa que você aprende hoje aqui vai ser útil para você, mas amanhã pode ser uma tecnologia totalmente ultrapassada. Você tem que mudar. Não tem como. Tá? Né? Você tem que dar valor ao seu trabalho. Não tem jeito. Tem que aprender a monetizar o seu trabalho. Né? Esse cara sabe monetizar. Todo mundo sabe quem é, né? Não? Bill Gates. Esse
sabe monetizar bem o trabalho dele. Tá? E assim, finalizando o nosso bate-papo aqui, que a gente vai começar agora, né? E falando de evoluções, a gente tem para frente. Já tem o Web 2.0, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? O Web 3.0, que quase ninguém ouviu falar, né? Mas é a utopia, que é muito breve, né? Isso eu garanto para vocês. Para vocês terem uma ideia, a Web 3.0 seria a Web semântica, que é o quê? Por exemplo, você vai no Google hoje e vai fazer uma busca sobre cachorro. Né? Você vai lá e digita no Google, cachorro. Aí ele te traz 8.000 resultados. Aí você fala, não, mas eu queria um dog alemão, mais 3.000. Né? Uma busca semântica seria mais ou menos alguma coisa assim. Eu quero ir para o Rio de Janeiro passar férias com 3.000 reais. E ele te responde. Ou então, essa foto é de quem? Ele te responde. Ou você pega e coloca o MP3 lá e fala assim, de quem que é essa música? Ou você assovia essa música. Ou você canta essa música, se você for bom, e ele te fala de quem que é a música. Isso é a ideia de semântica. Isso é o Web 3.0. E tudo que eu falei hoje existe. Tá? Não é aberto, mas existe. Tá? Então é assim, tudo que a gente sabe hoje de web, tudo que a gente sabe de buscas de web hoje, são buscas que a gente tem. Só que o universo que a gente tem de Web 3, Web 4, para Web 5, é muito maior do que a gente pode estar imaginando hoje em dia. Tá? E tem tecnologia para isso. Né? A gente tem hoje uma forte tendência de computação na nuvem, que é o quê? As empresas não terem mais servidores dentro da empresa, terem servidores dentro da internet. Então, ou seja, qualquer um trabalha de qualquer lugar. E você não tem mais um gasto violento de estrutura com o servidor dentro da sua empresa. Né? O cloud computing está vindo muito forte. Você tem provedores de conteúdo hoje, provedores de acesso e de hospedagem que já fornecem esses serviços de cloud computing. Então, vai vir forte também e é um braço muito bom de internet para se trabalhar. Né? Você tem SOA, que é a arquitetura orientada a serviço. Então, assim, é outra tendência que está vindo forte também de desenvolvimento. Você tinha 2, 3 anos atrás, um pouquinho mais, sempre falava em desenvolvimento e orientação objeto. Né? Então, você tem Java, .NET, Vue falando disso, Python falando disso. E hoje você tem uma orientada a serviço. Hoje toda essa estrutura é orientada a serviço. Então você não precisa recriar a roda. Você simplesmente vai usar o serviço de outra pessoa, vai te responder e está tudo certo. Você não precisa criar mais nada. Tem muita coisa pronta já, que você pode estar utilizando. Né? Mobile. O que era um celular há 5, 6 anos atrás? Né? Celular antigamente servia para falar, né? Para fazer ligação. Né? Hoje, você tem uma base de celulares aí, todos no Brasil tem mensagem de SMS, todos têm. Né? E daqui eu tenho certeza, para quem é de publicidade, vai uma informação importante. Todo mundo daqui, quando recebe um SMS, lê. Né? Qual que é um veículo que atinge 100% dele? Nenhum. Qual que tem? Não tem. Não tem. Você recebe um e-mail, você vê que a spam, você joga fora, você nem lê. Né? Se você pega e recebe uma bala direta, muitas vezes você pega e joga no lixo. Agora, um SMS que você recebe, você abre e você lê o conteúdo. Você não pode dar importância, mas o aproveitamento dele é 100%. Ele já fez a função de informar. Tá? E você tem a tecnologia de mobile está evoluindo muito. Então, se você vem lá da época do PT que é 50, vem do StarTAC, V3, iPhone, por aí vai, é muito diferente. E a tendência com o iPhone é você ter celulares cada vez mais poderosos. Então a gente está falando de Sony, a gente está falando de Ericsson, a gente está falando de HTC, né, que são celulares muito bons, também estão vindo para competir com o iPhone. Né? Mercado de games. Né? Hoje a gente tem um mercado muito forte de videogame, muito forte. E está sendo aberto para a mídia. Então você tem a General Motors já patrocinando o jogo. Que ela coloca o carro dela no jogo de corrida e coloca o emblema dela, ela coloca o modelo dela dentro do jogo. E nos ambientes online você tem, quando você está carregando o jogo, fazendo outra coisa, você tem propaganda ali dentro. Né? Fora o desenvolvimento de games, que é uma área muito boa. Né? E tem vocês que impulsionam o desenvolvimento de web. Não tem jeito. Né? São vocês que vão falar o que um site ou um serviço é bom ou não é.
Né? Por exemplo, você tinha... Por que o Orkut é um sucesso no Brasil? Porque muita gente acessa, porque ele é fácil, ele veio primeiro. Se você for comparar com todos os outros que vieram, por exemplo, Hi-Fi aqui no Brasil não é tão conhecido, mas tem muita gente que usa, mas é muito pouco. Você tem vários outros, mas não é. O Orkut é top. Entendeu por quê? Porque vocês definiram que o Orkut era o melhor. Tá? Então quem define o que vai ser bom no mercado são realmente vocês. Tá? E é isso, pessoal. Espero não ter carregado de muita informação, nem desanimado ninguém. O web, né? A ideia é totalmente diferente, né? Só para falar do comecinho, né? Tudo que estava escrito lá no começo, que ninguém entendia, era justamente essa frase aí de cima, que era feita em Lisp, que é uma linguagem que foi inventada pelos hackers na década de 80. Tá? Então é isso.